Começando mais um podcast da Revista MS, hoje um episódio especial para mim. Estou aqui com dois grandes comunicadores da área da política. O Wilson Júnior, meu amigo fotógrafo, especialista em vários setores, em várias diretrizes da política, e o nosso especialista em marketing político, Celso Lamonier, né? Isso aí. O Celso e o Wilson, eles já trabalharam alguns anos comigo em outras campanhas, em outros serviços direcionados principalmente a marketing. E eu estou trazendo eles aqui como uma forma de agradecimento para mim, na verdade. Porque para mim é uma felicidade enorme estar com grandes amigos de vários anos, de várias carreiras. E também para dividir um pouco do conhecimento deles em relação a vários setores, né? Então, primeiro eu gostaria de te apresentar, Celso, sua câmera é aquela ali. Se você pudesse se apresentar para a gente. Perfeito. Primeiro, obrigado pelo convite. Sou Celso Lamonier, sou mineiro de BH, Belo Horizonte. Já atuei aqui em Mato Grosso do Sul. Sou consultor político estrategista, tenho uma agência que fica sediada em Minas, mas atende aí em diferentes regiões do Brasil, que se chama Voda Comunicação. Já atuamos aí em campanhas de diversos portes, diversos tamanhos para diferentes cargos, desde prefeito, deputados, senadores, governadores, presidente, campanhas internacionais também em alguns países da América Latina. Tenho atuado também como palestrante em alguns eventos, tenho recebido convites muito legais aí, e é isso. Estamos aí para trocar umas figurinhas. E esse meu grande amigo, o Júnior aqui, que ele também está na área já faz muito tempo, né, Júnior? Quanto tempo? Pouquinho só. Então eu sou o Wilson Júnior, mais conhecido como Júnior aí também. Então atuo pouquinho de tempo já na política. Na verdade iniciei carreira como jornalista esportivo no ano de 2002. Olha, surpresa, Então, hein? foi a primeira câmera que eu comprei. E dali, primeira campanha política no ano 2000, na verdade. Um pouco antes aí, como assistente de cinegrafista ali, aquela coisa toda, foi onde eu iniciei, né, na campanha política. Então de lá pra cá, igual o Celso aí, né? Então foram campanhas vereador, prefeito, deputado estadual, federal, senado, governo do estado. Então, até uma campanha presidencial, um segundo turno eu cheguei a fazer também. E hoje atuando na área hein, de campanhas, atendendo deputado na Assembleia. Então, hoje eu atendo a deputada Lia Nogueira na Assembleia. E dentro da minha área também de publicidade, fora da política, eu atendo o mercado publicitário também. Você falou sobre o início e uma curiosidade que eu sempre tive foi da onde que... Porque normalmente eu lá na minha época de jovem, né, comunicador, publicitário, propaganda, naquele tempo ainda tinha rádio e TV, eu era louco para entrar para TV. Queria fazer rádio e TV para ser apresentador de TV, para trabalhar com TV. E aí você vê um universitário entrando já na política logo cedo. Da onde que veio esse sentimento, Celso? Cara, deixa eu E o ver porquê, né? por onde começar, né? Porque eu sempre gostei muito da área de comunicação, sempre gostei muito de política e as coisas se juntaram já depois que eu tinha decidido cursar jornalismo. Eu sou jornalista de formação e comecei no jornalismo tradicional, atuando ali em diferentes editorias, a partir a partir do momento que eu tive o contato com o jornalismo político, eu já gostei muito, foi uma área de preferência, vamos dizer assim. Em Minas eu atuei em um portal, que é um portal grande de lá, e eu estive em uma época participando da estratégias digitais, estratégias de comunicação para o crescimento do portal. E esse portal cresceu muito no tempo que eu estive lá. O dono lá, ele era diretor, ele gostava muito do meu trabalho, até que ele era envolvido com campanhas e ele me convidou para uma presidencial. O primeiro convite já foi uma presidencial. E acabou que a partir daquele convite tudo foi se desdobrando ali em algumas oportunidades. Acabou que naquele mesmo ano eu acabei fazendo campanhas de governo e senado em Minas. E a partir daí foi sendo uma coisa natural. Inclusive, até um adversário que gosta do trabalho convida, e aí quem trabalhou junto fala, o trabalho é legal, já vai indicando. E aí eu começo ali pelo digital, e aos poucos isso vai se formando ali uma agência, e aí eu já começo a atuar como consultor estrategista. E hoje eu estou nessa função aí, né?
me convida para estar à frente ali de uma campanha e a gente tem uma agência com toda a estrutura para conseguir executar. Eu acho que tem vários pontos interessantes, tanto o Celso quanto o Júnior. É um segmento muito bom, rentável muitas vezes, dependendo da forma que você sabe trabalhar, com quem você trabalha, mas existem vários desafios. Não é um segmento a mil maravilhas, né? Para você, Júnior, quais são os maiores desafios assim na política, ainda mais como um assessor? Talvez seja o candidato, Exato. ou talvez a gente tem no nosso comentário interno as pessoas que rodeiam esse candidato. Quais são, na sua opinião, qual que é o maior desafio assim para lidar durante uma campanha? Na verdade, o desafio é a somatória de tudo que você falou. Então, a princípio, a gente tem um candidato. Então, quer queira, quer não, a gente depende muito da pessoa em si. A gente depende do candidato, a gente trabalha com a imagem do candidato, a apresentação dele. Então, ele é uma pessoa que tem que estar 100% aberta. Então, entra essa parte que você acabou de falar também, que são as pessoas que rodeiam. Então, muitas vezes, assessores ali, a gente quer fazer um trabalho na área do marketing ali, legal, uma campanha limpa, uma campanha legal, sabe, com a pessoa, questão de imagem e assessores, às vezes, dependendo. Alguns assessores que, às vezes, pessoas que querem, como é que eu vou falar? Ascender. Eles querem mostrar o valor deles ali e acaba interferindo no nosso trabalho. Então, eu acho que você deve passar por isso também, né? Essa questão de às vezes, querer traçar uma estratégia para um candidato ali, e aí, às vezes, um assessor, não, se a gente fizer isso, tal. Isso é uma coisa que atrapalha também. E o candidato tem que estar focado, ele tem que ter plena consciência de que a gente está ali para fazer o melhor. Então, se a gente está dando dica, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, é com experiência. Então, as pessoas elas têm que abrir mais esse olhar para quem trabalha na área da comunicação, sabe, para quem está na linha de frente ali direto, e começar a ver isso como um ponto positivo, uma confiança ali no trabalho de quem mexe com isso. Então, se a gente trabalha na área da publicidade, se a gente quer assim, se a gente quer alavancar o candidato, se a gente quer que ele siga, que ele, sabe, pontos positivos, mostrar pontos positivos, eles têm que confiar justamente na equipe de marketing. E é interessante, principalmente provavelmente para o Celso, estar sempre numa cultura diferente, porque você já lidou com campanhas estaduais, internacionais, onde você, a cada, vamos colocar, campanha ou período, você está lidando com uma cultura diferente ou às vezes uma língua diferente. Como que você lida com isso, Celso? Existe uma preparação, algum tipo vem lá do planejamento, quando você pega o candidato e vai fazer todo o diagnóstico sobre ele, até para evitar esses tipos de dificuldades? Sim, claro, tem que existir uma preparação. Eu costumo dizer que cada local vai ter sua cultura, seu povo, suas particularidades, mas acho que o cerne da questão, a espinha dorsal da campanha é sempre a mesma. A gente precisa se preocupar com o diagnóstico, precisa de ter dados, pesquisa, para a gente compreender bem o cenário. Precisamos ter uma interlocução ali, uma participação de atores da própria região. Ou seja, é muito comum, às vezes você chega num lugar para fazer um trabalho e alguém de lá fala, não, mas eles não são daqui, eles não entendem. E na verdade, assim, uma campanha séria, uma campanha feita profissionalmente, ela não é feita no achismo, não é feita com a opinião de alguém que vem de fora. Ela é muito embasada em dados, em pesquisas, em análises quantitativas, qualitativas. Então tem todo um estudo, uma preparação. E isso de você ir para uma cidade diferente, para um estado diferente, ou até para um país diferente, a preparação vai ter que ser a mesma. Ou seja, sou de Minas Gerais, Belo Horizonte. Se eu vou fazer uma campanha no interior de Minas, eu vou precisar fazer isso, eu vou precisar entender a realidade local, pesquisa, compreender o sentimento, o pensamento e as demandas do povo. Da mesma forma que eu fui lá para a Argentina, para a República Dominicana, para outros países, é exatamente a mesma coisa. Claro, vai ter uma dificuldade um pouco maior com a língua e etc. Dependendo do porte da campanha, vai ter ali também um tradutor, um revisor ali exatamente para checar essa questão do idioma. Isso é fundamental, né? Porque, querendo ou não, a gente faz a campanha não é para a gente, é para a população daquele local. Na opinião de vocês, agora eu vou jogar até de uma forma ampla, a gente viu várias mudanças nos últimos anos que a gente participou de várias campanhas, desde do
que a TV era o mais importante, de repente vem digital, hoje a gente vai estar lidando com uma nova tecnologia que já não é nova, né, que é a inteligência artificial. Na opinião de vocês, qual que é o próximo cenário? Na verdade, a política vai chegar em que cenário nessa próxima eleição? Eu enxergo que novas tecnologias surgem. E a inteligência artificial, eu enxergo ela como uma ferramenta. Não exatamente uma nova revolução, e tal, não. Uma ferramenta. Eu acho que o surgimento, por exemplo, das redes sociais foi muito mais revolucionário do que vai ser a inteligência artificial. Agora, a inteligência artificial, ela traz muitas preocupações e perigos que precisam ser acompanhados de perto. Com uma velocidade de intervenção ali em algum ponto um pouco maior do que, às vezes, historicamente, a gente teve mais tempo para pensar. Agora as coisas surgem e precisa de pensar rápido para saber como que a gente vai, como que a justiça eleitoral, por exemplo, pode intervir em algumas situações, porque realmente é muito perigoso. A inteligência artificial realmente está sendo cada vez mais difícil identificar o que é IA e o que não é. Você já está assim agora, com essa velocidade de evolução das coisas, daqui a um ano, na época das eleições, isso vai estar mais assustador ainda. Então precisa ter uma forma de regularizar e tudo. Mas eu enxergo apenas como uma ferramenta que deve ser usada com responsabilidade. Não existe mais, é utópico pensar em não usar a inteligência artificial. Ela já está, ela já chegou para ficar. Mas é uma ferramenta que precisa ser pensada para se adequar à sociedade e não o contrário. A gente vê muitos absurdos. Eu digo absurdos, por exemplo, uma coisa que eu acho brega pra caralho é fazer foto de perfil com inteligência artificial. Pra mim, se usou, já não voto. E para você que cuida da imagem de um candidato, que você trabalha aí com vários tipos de lentes, existe um certo planejamento, como no próprio marketing digital, para você posicionar um candidato, o ângulo, né, que estudou semiótica, existe muito isso. O cara vai lá e de repente mete uma inteligência artificial no foto do perfil. Para você vai ser um grande desafio essa próxima eleição? Pegar um gancho um pouquinho do que ele falou, essa questão de inteligência na geração de imagens, né? Uhum. Eu costumo falar que é muito fácil você riscar um palito de fósforo e tacar fogo. Uhum. Agora o negócio é apagar incêndio. Então uma vez que é criado alguma coisa que é jogada lá, é difícil apagar. Então, é inteligência artificial, é não sei o que, até provar, isso aí já pode ter manchado a imagem de um candidato. Então, realmente, essa parte é um pouco perigosa. Em relação à imagem, inclusive, essa semana passada, eu gravei um vídeo falando sobre isso. Então, a inteligência artificial é uma coisa que veio para ficar. Porém, ela tem que ser usada justamente para agregar. Então, pegar uma foto de um candidato, vamos fazer uma inteligência artificial aí, vamos jogar ele numa paisagem, não é a mesma coisa. Então, é uma coisa meio fictícia, existem alterações. Então, eu falo que eu costumo prezar muito pela imagem original. Então, é a imagem criada. Então, eu sempre falo, valorizem o fotógrafo, valorizem o cinegrafista, valorizem a pessoa que vai criar a tua imagem, que vai trabalhar com a tua imagem. E não usar uma inteligência artificial para poder gerar uma imagem do zero. Então, nada contra usar, muito pelo contrário, eu utilizo. Mas para limpar uma imagem, para arrumar alguma coisinha ali, outra aqui, mas não para criar situações, criar coisas. Você vê essas campanhas publicitárias aí que são criadas. Esses dias eu vi um outdoor lá, mulher com 2 mãos. Então, faltou uma revisão aí. Então, que isso, cara. 8 dedos. Então, exatamente. Então, são coisas que são usadas, tem que ser usada para agregar, juntar, e não 100%, vou fazer uma campanha só em cima de IA. Então, não vou contratar agência, não vou contratar ninguém, vamos criando imagem. Gente, é o fim da picada. Ô Celso, ouvindo sua apresentação, sua palestra ontem, você falou sobre uma coisa interessante que eu não tinha noção, principalmente em relação a campanhas direcionadas mesmo, não campanhas políticas em si, mas algumas peças publicitárias, e que elas estão sendo vistas. Normalmente, dentro de uma campanha, ali na correria, no estresse, no headline, né, na loucura, no hard news, na verdade, a gente não consegue pensar nisso. E você, recentemente, foi premiado por uma campanha que você fez. Eu gostaria que você falasse sobre qual foi essa campanha e como foi essa premiação. Legal. Então, nós fomos reconhecidos. Esse foi um ano muito importante para nós lá na agência. Nós recebemos 10 prêmios Camp, que é um prêmio que acontece no Brasil, de uma associação de profissionais de consultores políticos, e desses 10, 8 foram da mesma campanha.
E para além deste, a gente também recebeu 4 prêmios de uma premiação internacional, uma das mais importantes do mundo, que acontece em Londres. Que os 4 desta mesma campanha, que foi... o pessoal até... quando a gente está contando sobre as experiências que a gente teve e tal, espera-se ali talvez que uma dessas campanhas internacionais ou de governo, algo mais grandioso em termos de estrutura, que vai ser reconhecido. E não, a gente foi reconhecido por uma campanha de prefeitura de uma cidade de pouco mais de 20 mil habitantes no interior de Minas. Então isso realmente foi um divisor de águas, porque foi um trabalho, claro, a estrutura de uma campanha desse porte é muito menor do que uma campanha de governo, uma campanha de presidente. Então, com pouca estrutura, a gente conseguiu entregar estratégia e um trabalho que ficou realmente conhecido nacional e internacionalmente. Foi uma peça específica ou foi pela campanha inteira? São várias categorias. Então, a gente ganhou na categoria de melhor campanha local, a gente ganhou categoria de digital, categoria de algumas peças específicas, ou seja, de impulsionamento, estratégia de impulsionamento. Então, são muitas categorias diferentes que a gente foi reconhecido em algumas delas, e aí foi super inesperado, confesso, de ser convocado lá como finalista. Fomos para Londres, e chegando lá não sabia se ia ganhar, mas só de estar lá já era uma grande honra, porque a gente estava perto de consultores aí do mundo inteiro, de campanhas muito grandes, campanhas presidenciais dos Estados Unidos, de outros países, e eu estava lá representando uma campanha de prefeitos em cidade de 20 mil habitantes do interior de Minas. Então isso foi realmente, foi bastante repercutido na imprensa, e foi algo que foi realmente um divisor de águas até na carreira, assim, em termos de reconhecimento. Foi muito legal, muito bacana. Interessante. Uma coisa que me veio à cabeça, falando de várias categorias, e o Wilson talvez possa até concordar comigo, que durante uma campanha você vive um turbilhão de sentimentos e de experiências, né? Só um pouquinho. E eu tive a oportunidade de viajar o estado inteiro do lado dele, com algumas situações, né, bem peculiares. Mas, Celso, a nível internacional, isso também fica maior, principalmente quando tem um BO para você resolver. E como lidar psicologicamente? Porque para a gente já é uma loucura. Você está cuidando de uma campanha específica, de repente você está com várias campanhas acontecendo ao mesmo tempo. Como você lida com isso? Cara, não, eu diria que o trabalho do cara ali que está um pouco sozinho na comunicação, equipe de um vereador, ou de uma campanha bem pequena, com pouco orçamento, o tanto de problema que ele vai ter que resolver sozinho, talvez seja proporcional aos problemas que alguém está numa campanha de governo, de senado, de presidente, porque eu acho que a estrutura vai acompanhar. Claro que tem algumas decisões ali que tem um peso um pouco maior, em termos de responsabilidade mesmo. Se você está com uma campanha, exemplo, última eleição presidencial no Brasil, Lula e Bolsonaro, claro que qualquer decisão tomada ali numa campanha, ela vai ter impactos, não só na campanha, vai ter impactos no país, no povo. Isso traz uma responsabilidade um pouco maior ainda, em termos de abrangência. Mas, sinceramente, em nível de exigência, etc., minha admiração aos profissionais que têm que cuidar de tudo sozinhos e tal, porque eles sim têm que fazer de tudo, têm que suportar pressão, têm que tomar decisões, e a gente tem que reconhecer isso. A gente já teve muitos candidatos que a gente já trabalhou que tinham um certo dimorfismo da sua imagem. Acho que se fala essa palavra, dimorfismo, né? Quando a pessoa não consegue se enxergar como um candidato. Para você, hoje um candidato, qual que é o principal potencial dele na imagem dele? Seria algo mais formal, algo mais informal? Porque existe muito daquele candidato do povo, que usa camiseta, que usa boné, ou como você enxerga essa linha? Ou é por candidato? Então, na verdade, teria que ser uma mescla, né? Então, questão de... A realidade dele? Teria que ser a realidade na hora, digamos assim. Vamos supor, vou entrar um pouco nessa parte aí de vestimenta, por exemplo. Então, acho que não cabe um candidato, por exemplo, ir numa reunião com empresários, atender uma casa de empresários, por exemplo, vestido de boné, camiseta, e visitar um acampamento, uma fazenda, vestido de terno. Então, eu acho que existe aí um ponto, tem que ter um certo consenso, uma certa, sabe, como é que eu vou falar? Tem que ter uma ciência em
relação a isso. O meio faz o... Exato. Então, são coisas assim relativas. Já essa parte do candidato, tem muita gente que veste uma camisa e, eu sou candidato do povo e vou embora, é desse jeito. Mas não adianta, é de pessoa para pessoa. Então, isso é uma coisa que não dá pra gente exigir de um candidato. A gente tem que acompanhar e tentar orientar da melhor forma possível. Né? Entendi. Até posso complementar? Claro. Eu entendo que, concordo que depende do caso, até porque, por exemplo, a gente pode ter um candidato que a imagem que a gente tem que explorar nele é justamente ser um empresário, de ser alguém que tem ali uma capacidade administrativa, etc. A gente já viu isso N vezes na política brasileira. A gente pega ali um arquétipo, por exemplo, lá em Minas, o governador, ele tem uma carreira ali como um empresário. Ele naturalmente veste como um empresário em todas as situações. Teria que manter. E tem que manter. É a imagem que ele tem. E naturalmente, ainda no mesmo estado, lá Minas tem um senador que chama Cleitinho. Ele anda com camisa de futebol para tudo quanto é lado. É a marca registrada dele. É a marca registrada dele. É mais natural que ele apareça dessa forma. Então, depende muito do que querem construir. Da proposta da campanha em si também, né? Exato. Na própria campanha do Bolsonaro, a vitoriosa, a primeira, ele aparecia em diversas lives com uma roupa super simples, às vezes uma foto de comendo um negócio com a perna suja. E deixava a estética simples propositalmente. Então, é aquela coisa, depende muito de cada caso, e isso é definido em uma etapa de diagnóstico, de entendimento ali no início da campanha, para a gente entender qual é a imagem que deve ser transmitida. Nesse caso, ele queria passar que ele era do povo. Ele comia cachorro-quente na rua. Exato, então, era o que ele quis transmitir. Que ele quis transmitir então, isso tudo pode ser testado. A gente tem maneiras de testar isso, com pesquisa qualitativa, etc., para testar a própria imagem. Eu já tive situação de um candidato que se via muito numa posição mais formal, e quando a gente testou a imagem dele mais formal e uma mais simples, o informal foi reprovado. Nossa, eu ia falar o contrário nessa. Nesse caso, o informal foi reprovado, mas eu ia falar logo em seguida que a gente já teve situação contrária também. Ou seja, o fato de tirar uma gravata e abrir um botão, botão aqui, primeiro botão da camisa assim, isso aqui já fazia uma diferença enorme na imagem. Então, é importante a gente tomar esse cuidado no início. E mais a identificação do eleitor com o candidato, né? Ver o que mais que o eleitor vai se identificar. Você falou uma coisa que vale muito a pena frisar, que é ver isso no início. Muitos candidatos esperam o momento da campanha para começar a fazer a campanha, né? Para vocês, qual que é a importância da pré-campanha? Eu costumo dizer que a pré-campanha é a nova campanha e não existe como a gente imaginar um projeto construído ali no período oficial de campanha, que é pouco menos de 2 meses. Não é tempo suficiente, primeiro. Na época da campanha, você tem muito mais disputa de atenção. Ou seja, no próximo ano no Brasil vamos ter eleições para deputado estadual, deputado federal, Senado, governo e presidente. Todas as campanhas simultâneas, ao mesmo tempo, em todos os lugares. Então você pensa, alguém que está se construindo aí há 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, chega lá, já está fresco ali na memória da população, já tem algo construído. Lá no final você vai capitalizar o que você construiu. Agora, chega alguém lá querendo se colocar no jogo quando tem campanha de todo mundo acontecendo ao mesmo tempo, você simplesmente some. Então é impensável a gente não considerar a pré-campanha como algo absolutamente crucial para qualquer projeto sério. Principalmente para banco de imagens, né? Com certeza. O que a gente tem muito, principalmente essa parte de audiovisual, é o desafio de você ter aquele banco de imagens não só do que foi feito, mas do que vai fazer também, né? Então, existem várias coisas que podem ser construídas e testadas durante a pré-campanha. E eu digo mais, eu acho que a pré-campanha acontece bem antes, com várias formas. Seria o cenário ideal se um candidato entrou numa eleição, ganhou uma eleição e já começasse a construir o seu portfólio para a próxima. Mas mudando um pouco de assunto, Celso, e o que te fez ir para o lado das palestras?
Eu acho que não é exatamente um lado das palestras. Eu acho que qualquer área de atuação, se você tiver algo a agregar, se você tiver algo a agregar ali, que possa compartilhar com outros profissionais da área e tiver esse espaço, vai ser um caminho natural. Nós temos aí algumas iniciativas pelo Brasil de trabalhos, de eventos grandes, outros que têm um propósito de serem mais restritos, e outros realmente muito grandes em termos de volume e participação, que estão revolucionando o nosso mercado de comunicação política. Eu posso citar aqui o Compol Brasil, um evento que acontece anualmente em Florianópolis e também tem edições regionais, inclusive foi nesse que eu palestrei aqui em Campo Grande. Nós temos o Reboot, que acontece em Brasília e agora está com iniciativas também em outros estados. Com o Reboot eu também palestrei lá em Portugal, em Lisboa. Nós temos o Political, do amigo Fred Perillo, que também é bem bacana e está com edições em diferentes estados. São iniciativas muito importantes para o nosso mercado de marketing político. Até esqueci aqui do Marketing 360, que aconteceu também em alguns estados. São iniciativas muito legais e que dão oportunidade, não só de quem está no palco, mas oportunidade de quem está na plateia. E muitas vezes são pessoas que têm uma capacidade enorme, que carregam um piano nas costas e elas não se enxergam como um profissional de marketing político. Elas não se enxergam como uma pessoa que simplesmente leva aquele mandato, aquela campanha nas costas. E é legal quando a gente vê que as pessoas enxergam que elas têm um trabalho muito legal. O mercado de marketing político no Brasil é gigantesco. A gente com mais de 5 mil municípios, isso é uma loucura. O Brasil representa, sei lá, eu acredito que deve representar mais da metade do mercado de toda a América Latina em comunicação política. Então a gente tem muita coisa boa aqui para ser explorada e essas iniciativas vêm para trazer essas pessoas para o jogo. E até porque sem marketing, sem política. Com Isso em certeza. todas as áreas. Como é que você vai ter um negócio sem ter o marketing? E você falou sobre outras áreas. Uma dificuldade minha. Eu tenho um problema gigantesco em relação à imagem. Eu sou tímido em vários, por exemplo, em relação a tirar uma foto. Você que cuida diretamente da imagem de pessoas, tanto na parte profissional como também na parte de lazer ou de uma data especial como casamento, como que você lida com esse tipo de situação e como que você tenta indiretamente influenciar a cabeça do seu cliente para que ele tenha uma outra visão dele? Para começar, eu também sou tímido. Duvido. Mas para eu tirar uma foto, meu amigo, demora, viu? Muita conversa. Então, muita conversa, a pessoa tem que se sentir à vontade. Então, o lance basicamente é esse, é fazer a pessoa se sentir à vontade. Então, tem muita gente que às vezes tem algumas experiências ruins com a própria imagem e tal, e fica um pouco com o pé atrás. Imagine isso ali, conversando, deixando a pessoa à vontade. Basicamente é isso, é a pessoa se sentir à vontade. Sentiu à vontade, tá fácil. Então, ali eu falo que é uma coisa, é uma coisa difícil de explicar, porque, assim, a gente que trabalha com isso, parece que é uma coisa que já fica automática, sabe? Então, a gente já começa um trabalho, começa a conversar, já começa a fazer, já começa a orientar. Isso automaticamente. Então, não tem, assim, não vou falar uma fórmula mágica, porque, às vezes, é uma fórmula que eu desenvolvi, entendeu? Entendi. De deixar a pessoa à vontade, de conversar e de começar. Isso isso flui. E isso acaba sendo transmitido no resultado final dos trabalhos. Então, a gente vê a pessoa mais serena, mais tranquila ali e tal. Isso tudo é clima da hora. Um direcionamento profissional também. Mas exatamente, é o direcionamento. Perfeito. Então, acaba que fica tudo automático, vai saindo. E por isso é que eu enfatizo essa questão. Às vezes, vou passar para o lado da economia um pouco aqui. Às vezes a pessoa querer economizar com um profissional, falar, esse é mais barato, ou esse é não sei o quê, não vai ter o mesmo resultado. Sim, Então, não às adianta. vezes o barato sai caro, né? Às vezes o barato sai caro. E aí é onde entra isso que eu acabei de falar. Às vezes uma frustração de uma pessoa com algum outro trabalho, alguma coisa, já vem aquela bagagem um pouquinho. Entendi. E já começa a ficar com o pé atrás. Bom, pessoal, quero agradecer vocês. Esse foi um pocket episódio. A gente só veio aqui para bater um papo mesmo, para apresentar vocês para a nossa audiência. Até porque a gente sabe que a agenda de vocês é uma correria, o outro já está louco aqui querendo sair. O Celso também tem um monte de reuniões.
Mas eu gostaria de liberar esse espaço para você olhar para aquela câmera e se apresentar, falar com quem quiser te contratar, tanto para eventos como também para campanha política, onde que te encontra? Aquela câmera ali. Instagram, Wilson JR Fotografia. Já vou deixar o WhatsApp aqui, né? O 67 99998 8837. E convido vocês a entrar no Instagram, entrar em redes sociais, conhecer o trabalho. E vamos embora, gente. Aberto a tudo aí, publicidade, propaganda, política, eventos em geral também. O que precisar. Eu digo que é o melhor fotógrafo que tem de Campo Grande, na minha opinião. Se Isso eu não você, tiro- se você Isso está eu- falando, eu não vou contestar Estou aqui. assinando cara. embaixo. Não vou contestar. E você também, Celso, gostaria que você se apresentasse para aquela câmera e deixasse um recadinho aí para nossa audiência. Perfeito. Se quiserem me encontrar lá no Instagram, não sei se aí depois a produção pode colocar o arroba Celso Lamounier, justamente porque meu sobrenome é um pouco difícil. Podem me mandar mensagem lá, é sempre legal trocar uma ideia com vocês. E é isso aí, ano que vem é um ano forte aí da comunicação política, então desejar boa sorte a todos. Tenho certeza que vai ser um grande ano aí para o nosso mercado. Vai sim.